Olá pessoal, eu sou Marcelo Godoy, sou consultor e diretor também da empresa M. Godoy Consultoria Empresarial. A nossa pegada é com relação à gestão empresarial. Ajudamos, colaboramos, consultoria no sentido de ajudar os empresários a fazer mais com menos, a serem efetivos os seus resultados, enfim, nós ajudamos aos empresários. O tema que nós estamos trazendo nesse podcast hoje é um tema bastante interessante. Ele foi desenvolvido na década de 80 e tem uma expressão que representa e simplifica bem isso, que é turn around, que vem do inglês, que significa reviravolta ou dar a volta. Todas as empresas passam por momentos de crise ao longo da sua vida, da sua existência, e esse momento de crise exige determinadas ações e que é o tema desse podcast que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje. Quais são, os principais problemas que indicam que as empresas estão em crise? Um deles é o resultado estagnado ou em declínio, ou seja, quando a empresa não dá mais aquela pegada de estar crescendo, ou seja, quando ela começa a parar, ou seja, quando às vezes ela começa até a decair, que a gente chama de declínio, ou o endividamento está alto, ou há uma redução das vendas, ou a queda na satisfação dos clientes, ou uma insatisfação muito grande com os gerentes, com as pessoas, um turnover alto, né? Muita burocracia, a papelada começa a aparecer, apesar que hoje tudo é em termos eletrônicos, mas muita burocracia, muito diz que me disse, muito tem que falar com fulano, com ciclano, a credibilidade no mercado começa a cair, né? A empresa não apresenta uma gestão empresarial adequada. Enfim, há uma discussão sobre quem é quem, não há uma definição de papéis bem feitas, né? Então, esses problemas, que a gente chama de problemas internos, são bastante característicos da evidência de algum tipo de crise, né? O segundo tipo, um conjunto de problemas, são chamados problemas externos, né? Que são a substituição do produto. Às vezes a empresa, infelizmente, ela teve o seu produto substituído, ou falta fornecedor, ou a concorrência está em excesso, uma concorrência predatória. O próprio mercado hoje, vocês sabem bem que essa questão da imposta, a questão de modelo de negócio, essa coisa das empresas escaláveis, ou chamadas empresas exponenciais, estão mudando bastante o modelo de negócio, a gestão das empresas e principalmente a recessão econômica que no país, nesses últimos anos, nós temos vivido isso, né? Quais são os tipos de crise que a gente poderia definir para vocês? Um tipo de crise é a crise decorrente do crescimento acelerado. O outro tipo de crise é a crise decorrente da empresa não consegue mais impor aquele ritmo de crescimento, ou seja, o crescimento fica baixo ou desacelerado. E por fim, que a gente chama de queda livre, é quando a empresa está com o seu declínio, ou seja, está caindo rapidamente. Quais são as principais causas dessas crises, né? Uma delas é o crescimento acelerado. Crescer aceleradamente traz uma série de consequências para a empresa. A realização equivocada de investimentos, às vezes a empresa tem ou fez investimentos em áreas que não dão retorno ou que foram errados mesmo. Às vezes os equipamentos estão ficando obsolescentes, há uns processos errados, os produtos estão ultrapassados, né? A equipe não responde mais às necessidades da empresa, e acontecimentos imprevistos, né? Como desfalques, desastres naturais, como nós estamos vendo aí hoje, essa questão de Brumadinho, e mudanças na economia.
Qual o momento certo de fazer o turnaround? O momento certo de fazer o turnaround é quando a empresa está naquele limite ali entre subperformance e performance do mercado, ou seja, quando ela está no momento certo de fazer essa coisa, onde ela pode fazer, onde ela pode investir, né? Onde ela pode obter resultados bem mais rápidos, né? Uma empresa, ou a localização dos problemas da empresa, quando ela está em crise, é como se fosse uma metáfora com o iceberg. 90% dos problemas de uma empresa ficam escondidos, né? Então, por isso é a necessidade da gente fazer essa metodologia do turnaround de uma forma científica. Então, por exemplo, nós temos que, a nossa metodologia é detectar esses problemas, fazer um diagnóstico. Desse diagnóstico, nós fazemos um planejamento, contemplando estratégias, ações, né, para sair da crise e voltar ao estado desejado, né? Pós essa implantação dessas mudanças, dessas ações, dessas estratégias, nós assessoramos a empresa, né, nesse planejamento e fazemos junto com a empresa uma medição, um monitoramento, uma análise do que está acontecendo e avaliação de desempenho constante. Quais são as áreas que a gente atua na empresa? Nas diversas áreas, em todas as áreas, ou dependendo do tipo de crise, algumas áreas. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. No sistema financeiro e contábil, nós podemos renegociar dívidas, né? Elabora-se um fluxo de caixa e acompanha-se o fluxo de caixa da empresa, verifique-se a contabilidade, né? Pagamentos de impostos. Com relação ao sistema de marketing e pricing, atendimento aos clientes, verificação dos custos da mercadoria ou dos serviços, estudos de mercado. Com relação às operações, nós podemos entender uma melhoria na padronização, verificar se está havendo uma gestão, uma análise sobre riscos, né? Verificar sobre retrabalho, desperdícios e, finalmente, sobre a governança e a gestão e pessoas. Verificar se as estratégias estão adequadas, se a governança está adequada, né? Como é que está a motivação, o desempenho e, principalmente, a tecnologia da gestão. Então, atuando nisso tudo, a gente pode debelar a crise e voltar ao estado normal. Dando mais um exemplo aqui para vocês, por exemplo, vamos supor que a empresa está na crise de declínio, ou obsolescência, ou queda livre, que a gente chamou. Essas ações são tradicionais, né? Recuperar e implementar a gestão do caixa, renegociar o perfil da dívida, rever as margens dos produtos e serviços, promover ações para aumentar a venda, reduzir custos fixos e variáveis, rever produtos e serviços, rever o negócio e estratégia de crescimento, rever a gestão e estrutura organizacional, estabelecer estratégias, políticas e ações, ou seja, com relação a toda a empresa, você agindo dessa forma, de uma forma científica, você tem grandes chances de debelar a crise e voltar ao estado normal. A gente preparou aqui para vocês, falando mais ou menos, né, com relação a várias ferramentas que se usa, métodos, né, conceitos na debelação de uma crise, né? Uma ferramenta que é muito interessante é o ABCM, é o Activity Based Management, que é uma metodologia científica que ajuda muitas empresas nessa área financeira, ou seja, ela vai ter uma atuação junto à área financeira, de forma que você faz o desenvolvimento de um modelo de custeio e respectiva gestão dos custos, você vai medir os custos diretos e indiretos relacionados aos produtos e serviços, você vai fazer uma medição abrangente de filiais, de clientes, de oficinas, de pátios, de estágio, de obras, enfim, depende da área que você está, e você vai ter como resultado um novo modelo, né, de atuação em cima dos custos e operação e venda das empresas, né, ou faturamento, ou
receita, enfim. Você vai descobrir quais são os custos operacionais reais, enfim. O ABCM, ele vai favorecer enormemente, é uma ferramenta usada no turnaround com enorme eficácia e muito interessante. Quais são os fatores de sucesso para a implementação de um turnaround? Você tem dois grandes momentos. Um é na contratação. Na contratação, você vai ter que ter pessoas interessantes que vai liderar esse processo, né? E essa pessoa tem que ter autoridade e conhecimento. Segundo, ela tem que ter, a empresa, uma tomada de consciência inicial, ou seja, tem que ter uma aceitação da crise. Terceiro, um consenso e apoio de todos, dos acionistas, dos donos e investidores. E por fim, ter um poder financeiro e imagem para implantar esses projetos necessários. Quando nós damos marcha ou damos início ao processo de turnaround, né, você vai planejar o processo com definição de objetivos, metas, indicadores, né? Segundo, estabelecer rituais de gestão em liderança, motivação, conscientização, comunicação, recuperar a credibilidade e a imagem com os envolvidos. Em quarto, implantar uma cultura de resultados e meritocracia. E, por fim, auditorias e acompanhamento e monitoramento constantes. Nós entendemos, então, finalizando com vocês, que o turnaround é uma metodologia, é um processo de realinhar, de recolocar a empresa vamos dizer assim, nos ritmos normais de crescimento e de conquista de resultados. Nós esperamos que esse podcast tenha contribuído com vocês, né? Nós estamos à disposição para contatos, esclarecimentos, né? E se vocês acharem interessante, analisar, fazer um diagnóstico junto à empresa de vocês. Ouvindo esse podcast, não deixe de curtir esse podcast, que para nós é muito importante, ou comentar, e também assistir os nossos outros podcasts, blogs, vídeos disponíveis em nosso site. Até a próxima, muito obrigado.